Olá! Já parou para pensar que toda pedra que a gente encontra por aí tem uma história? E não é uma história qualquer, é uma verdadeira jornada épica, uma viagem no tempo. Hoje, a gente vai desvendar juntos essa história. Pois é, essa é a grande questão, né? Cada rocha é como se fosse um livro. Um livro que fala sobre fogo, sobre uma pressão absurda, sobre um tempo que a gente mal consegue imaginar. O segredo é aprender a ler o que elas estão dizendo. E para a gente conseguir decifrar a história de uma única pedra, primeiro a gente precisa entender o sistema todo que a criou. Pensa nisso como se fosse o grande motor do nosso planeta, uma força que está sempre transformando tudo, o ciclo das rochas. Olha só, a palavra-chave aqui é contínuo, não existe um ponto final. É um ciclo, sabe? Infinito. Nenhuma rocha é permanente. Ela está sempre no meio de uma transformação, empurrada pelo calor que vem lá do fundo da Terra e pelas forças do clima aqui na superfície. É a reciclagem definitiva da natureza. Esse aqui é basicamente o mapa da nossa jornada. Tudo começa com magma derretido, que vira rocha. Daí essa rocha se quebra em pedacinhos, que se juntam de novo para formar uma outra rocha, que por sua vez pode ser cozida e espremida para se transformar de novo. Vamos mergulhar em cada etapa dessa odisseia incrível. Nossa viagem começa no calor, no fogo. Vamos conhecer as primeiríssimas rochas que nascem nesse ciclo, as rochas ígneas. A receita aqui é bem direta. Pega a rocha derretida, espera esfriar e pronto, virou pedra. E tanto faz se isso acontece bem devagar, lá nas profundezas da crosta, ou de um jeito super rápido, na superfície de um vulcão. A origem é sempre a mesma, o coração quente e incandescente do nosso planeta. E aqui, olha, a velocidade com que isso acontece muda tudo. Quando o magma esfria devagarinho lá embaixo da Terra, dá tempo de formar cristais grandes que a gente consegue ver, como no granito. Agora, quando a lava de um vulcão chega na superfície, ela esfria num piscar de olhos. Aí não dá tempo de formar cristais grandes, eles ficam microscópicos, como no basalto. Ou seja, a textura da rocha é tipo a certidão de nascimento dela, diz exatamente onde e como ela se formou. Bom, agora a gente deixa o calor para trás e entra no reino da paciência. Aqui, a grande força de transformação não é o fogo, é o tempo. Vamos ver como as rochas são construídas, grãozinho por grãozinho, ao longo de eras. Imagina só, montanhas inteiras sendo desgastadas pelo vento e pela água, grão por grão. Esses grãos, que a gente chama de sedimentos, viajam por aí e vão se depositando, formando camadas. Com o passar de milhões de anos, o peso das camadas de cima vai espremendo e cimentando os grãos lá de baixo, criando uma rocha novinha em folha. E o mais fascinante é que esses sedimentos podem vir de tudo quanto é lugar. Podem ser pedacinhos de rochas mais antigas, que viram arenito, podem ser minerais que estavam dissolvidos na água e formam o calcário, ou podem ser até restos de plantas e bichos, que depois de milênios se transformam em carvão. Cada tipo é um registro único do mundo que existia naquele lugar. E aqui está o ponto principal. Essas rochas são verdadeiras cápsulas do tempo. É nelas que a gente encontra os fósseis de dinossauros, os registros de como era o clima no passado. Elas nos mostram como eram as paisagens milhões de anos atrás. Elas são literalmente a biblioteca da Terra. A jornada da nossa pedra pode ter outra virada bem dramática. Se por acaso ela for empurrada de volta para as profundezas da Terra, ela entra num novo domínio, o da transformação, do metamorfismo. E o pulo do gato aqui é que a rocha não chega a derreter completamente. Ela é basicamente cozida e espremida sob uma pressão que a gente nem consegue imaginar. É uma verdadeira panela de pressão geológica. O calor e a força são tão gigantescos que os minerais dentro dela se reorganizam e dão origem a uma rocha completamente nova. Vamos ver um exemplo clássico. A gente começa com o calcário. Uma rocha sedimentar bem comum, muitas vezes cheia de fósseis de conchinhas de mares antigos. Guarda bem a imagem dela. Agora, pega essa mesma rocha e submete ela a um calor e uma pressão absurdos. Os minerais se recristalizam, se transformam e o resultado? Mármore. A composição química é a mesma, mas a rocha é outra. Uma metamorfose espetacular. E o jeito como essa pressão é aplicada também muda tudo. Se a pressão vem mais forte de uma direção, os minerais se alinham em faixas, criando uma textura que a gente chama de folheada, como no xisto. Agora, se a pressão vem de todos os lados por igual, não tem alinhamento nenhum, como acontece com o mármore. Cada textura dessas é uma pista sobre as forças titânicas que estavam agindo ali. Então, fechamos o ciclo. Mas, no fim das contas, por que tudo isso importa? Como é que essa jornada geológica de milhões de anos afeta a nossa vida hoje?
A resposta está literalmente debaixo dos nossos pés. O tipo de rocha define o formato das montanhas, a fertilidade do solo onde a nossa comida cresce, de onde vem a água que a gente bebe e até os materiais que a gente usa para construir nossas casas. Entender esse ciclo não é só papo de geólogo, é entender como a gente pode viver melhor e com mais segurança no nosso planeta. Então, da próxima vez que você pegar uma pedra, qualquer uma, lembre-se, ela não é só um objeto, é uma viajante do tempo com uma história incrível para contar. E a jornada dela, essa jornada está muito, mas muito longe de terminar.